LuCast, mais um episódio para a honra e glória do Senhor. Nós estamos ainda na temporada Deus de Promessa. E você, que é meu convidado para assistir a cada episódio, aproveita, se inscreve no canal, ativa a notificação, porque hoje tem uma amiga. Hoje eu trouxe uma amiga para um bate-papo. Hoje não é nada programado, tudo vai ser conduzido aqui pelo Espírito Santo. Mas essa amiga eu já conheço há mais de 10 anos. Ela tem participado de muitas coisas da minha história. E eu também conheço muito sobre a história dela. Mas ela tem milagres, ela tem acontecimentos muito legais para contar. Mas antes de eu apresentar ela, deixa eu aproveitar e colocar os patrocinadores que estão aqui nos apoiando, porque esse projeto é um projeto voluntário, onde nós não visamos fins lucrativos, onde nós queremos que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja conhecido e que você possa também ter a oportunidade de ser um patrocinador, ou um apoiador, ou fazer um Pix voluntário, enfim, que você possa contribuir da forma que o Senhor colocar no seu coração, porque nós estamos aqui para que isso aconteça. Então, eu quero começar pela agência de Juim, onde nós estamos gravando, que hoje eu digo para vocês que é um dos maiores estúdios aí que eu conheço, que tem não somente esse estúdio onde nós estamos, mas tem mais estúdio, parte de agência, enfim, os meninos arrasam em tudo que eles fazem, tem todos os contatos aqui para vocês. Tem também um patrocinador que veio aqui gravar e comprou a causa e está nos ajudando, que é o Mocelin Supermercados de Campo Largo. Eles estão há mais de 20 anos no mercado. Eles têm qualidade, preço, atendimento. A parte de açougue deles é maravilhosa. Então, se você não conhece, que você possa conhecer um pouquinho mais também. Tem iFood, delivery. Eu amo, gente. Até eu fiz uns videozinhos, vou postar nos stories. Eu amo ligar lá e dizer, eu quero isso e receber em casa. Essa sou eu. Mas aí, se você gostar de ir no mercado, você vai. Senão, você faz o teu pedido lá também. O Robson, a sua esposa, seu irmão, enfim, toda a equipe deles lá estão lá esperando você para ser atendido. E também, sem ser menos importante, a nossa patrocinadora oficial aí, que é a Ludelu. Ludelu Eventos, que está no mercado desde 2013, fazendo eventos, realizando sonhos, com cardápios personalizados. Hoje nós temos um espaço físico também, onde tanto pode ser feito evento, como tem um restaurante que atende de segunda a sábado, na rua Joaquim Ribas de Andrade, em Campo Largo, bem pertinho da prefeitura. Então, se você não conhece ainda, passa lá conhecer um espaço aconchegante, bonito. Dentro desse espaço da Ludelu, nós temos a livraria e sebo, onde a Vanessa, que é a pessoa responsável, ela tá lá, tá nos apoiando também, porque a gente entende que o nosso ambiente, ele é um ambiente do Senhor. Então, por exemplo, você quer tomar uma aguinha com gás, quer tomar um café, mas você quer fazer um devocional, quer ler um livro, ali é o ambiente perfeito para você. Então, aproveita de segunda a sábado que tá lá para ser esse atendimento aí para vocês. E a Challenge, que é a academia, onde eu tanto amo, onde eu estou lá também desde 2013, que nos apoia desde o início aqui, o Jean, o Vinícius, toda a sua equipe, que você possa entender que a saúde é muito importante, que você precisa, eu preciso, todo mundo precisa cuidar da sua saúde. Afinal de contas, a palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, o que você tem feito pelo templo do Espírito Santo? Tem tomado água? Tem feito atividade física? Tem comido bem, dormido bem? Todas as coisas são importantes. E para começar, para apresentar a minha convidada, antes de rodar a vinheta, olha que interessante. A minha convidada me deu o tema que ela mais ama, que é o versículo dela. E eu acabei de dizer para vocês que tudo é importante, que o corpo é importante, que a saúde é importante. E o que ela trouxe é Eclesiastes 3. Na minha versão aqui diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se você continuar lendo, você vai ver que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Qual é o tempo que você está vivendo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas passagens, sobre o que nós passamos durante a nossa caminhada como cristãos, como seres humanos. O que a gente vive para poder vencer? O que a gente vive para, de fato, dizer assim, poxa, eu estou no caminho certo? Então, eu vou conversar com a minha amiga um pouquinho e eu quero você aqui comigo. Aproveita, encaminha para todo mundo esse episódio, que eu quero ver esse episódio bombando, hein? Já começa mandando pro pessoal aí, porque vai ser um bate-papo bem gostoso. Vamos rodar a vinheta, diretor?
Bora? Vamos lá! Isso aí! Agora eu vou apresentar aqui a minha amiga de tantos anos, tão carinhosa, tanto, né, que eu confesso, eu digo assim, eu confesso as coisas com ela. Seja muito bem-vinda, Alzira, que você possa passar essa 1 hora aqui comigo, falando sobre o que o Senhor é na sua vida, o que Ele já fez, e todo esse amor que você tem pela obra do Senhor, que isso é muito inspirador. Então, se apresente para quem não te conhece. Obrigada, Lu. Bom dia. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, glorificar a Deus por esse tempo, mas também por essa amizade aí que, pelas minhas contas, realmente faz mais de 10 anos, né? Alguns casamentos, alguns eventos, alguns passeios, Verdade. alguns momentos de oração, de choro, mas também de muitas alegrias. Às vezes eu escuto alguns episódios, né? Eu já maratonei todos, eu acho que eu já assisti todos os episódios daqui. E aí eu fico lembrando, dentro desses episódios, o que nos conecta. E aí isso é tão interessante, porque alguns me lembram, alguns me fazem chorar e outros me alegram de pensar que o Senhor está, Ele nos conecta e Ele faz coisas que a gente não imagina, né? Amém, amém. Alzira, casada, com filho, conte para quem não conhece a Alzira ainda. Eu sou a Alzira, eu tenho 38 anos, eu sou casada com o Rogério. Ele é uma bênção na minha vida, ele é um presente de Deus na minha vida. Nós estamos juntos, vamos fazer 17 anos juntos, 15 anos de casado. Nós temos o Benjamin, que é o nosso milagre, um presente de Deus para as nossas vidas, né? O Benjamin tem 7 anos e ele é um menino que veio para preencher o meu coração de uma forma que... Não que eu não era completa em Deus, mas através da vida do Benjamin eu vi promessas se cumprindo, né? Eu tenho o Benjamin, que é o meu filho arco-íris. Eu tive outras 2 gestações que estão já com o Senhor. E o Benjamin é aquele que me lembra todas as manhãs que a misericórdia do Senhor se renova na minha vida. E que eu preciso continuar. Amém, amém. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque tem um episódio, tá, que foi pro ar antes desse teu que vai, e a gente falou sobre milagres, né? E eu lembrava, dizia, não, semana que vem a Alzira tem que vir aqui, porque ela contou sobre o milagre da maternidade, o quanto ela... E aí eu lembro de você. E aí eu falei assim, meu Deus, como que pode? Uma coisa vai conectando na outra e a gente vai vendo o cuidado de Deus nos detalhes. Sim. E eu sempre falo isso e eu acho importante repetir. O mesmo Deus que fazia no passado, ele faz hoje, ele vai continuar fazendo. Mas a gente precisa prestar atenção o que ele está fazendo. Porque às vezes a gente espera só contemplar os milagres grandes, só as coisas grandes, não. As coisas pequenas que vão construir as grandes. Exatamente. Então, o Benjamin veio para completar aquilo que o Senhor já estava fazendo. Né? Mas a gente vai falar sobre isso. Começa contando. Quantos anos você já está aí servindo a casa do Senhor? Quantos anos de conversão? Começa contando um pouquinho aí. Eu já sei um pouco, né? Mas quero saber mais. Eu não vim de uma família de lar cristão. Eu fui apresentada a Cristo ali com os meus 13 anos por uma amiga que morava na mesma rua. Eu morava atrás numa igreja, morava na frente do meu apartamento, tinham 2 pastores, essa outra amiga que também com a mãe cristã. Eu não tive muita escapatória, né? E eu acabei aceitando, fui. E adolescência, não tinha uma base, ia, voltava. Mas o Senhor ali, ele já estava mostrando que ele tinha algo na minha vida e através da minha vida. E a conversão mesmo real, ela veio quando eu estava com 20 anos. Foi um processo até eu entender, amadurecer, e não amadureci com 20 anos, eu ainda estou em processo de amadurecimento diário, mas eu fui entender realmente que eu não conseguia mais viver sem Cristo. A minha vida não era mais a minha mesmo, ali com os meus 20 anos. E aí, depois dos 20 anos, já vai fazer quase 19. E eu não me desviei mais mesmo. Mesmo com as situações difíceis, as situações boas, não me tiraram mais os olhos do Senhor. E para você, quando você entendeu quem você era no Senhor, porque é isso que eu acredito, você começou a trilhar o caminho o tempo todo com o Senhor. Mas isso fez com que você tivesse momentos que a tua fé fosse renovada? Ou é uma fé constante? Como que funciona? Eu acredito que essa questão da fé, eu aprendi a andar
independente do que está acontecendo ao meu redor. Eu entendi que eu não tinha outra opção a não ser crer para que eu não desanimasse, porque a fé, essa fé constante, ela é a minha base, porque se eu ficar dependendo só dos milagres, pequenos, diários, ouvir a voz do Senhor e ficar nessa dependência de que Ele faça algo para mim, eu entendi que eu acabaria esfriando, eu acabaria ficando muito filha mimada. E eu fui entendendo que eu precisava todos os dias renovar, buscar, renovar minha mente, buscar a presença de Deus, nos dias bons, nos dias maus, independente do final, é uma música isso, né? E a minha fé, ela vem de uma constância, mesmo que há muitos tempos, às vezes parece que eu não estou bem, mas ela me mantém para que os dias bons ou maus me permaneçam conectados nele. Eu não fico dependendo só do que eu tô vendo, se Deus está respondendo, não, porque senão a gente desanima mesmo, né? Eu te perguntei isso porque tem muitas pessoas até que nos assistem e por algum motivo elas acabaram desviando, esfriando a fé, porque uma caminhada com Jesus, a gente sabe que ela não é tão simples, ela não é fácil, né? Quando a gente vinha para cá, a gente viu, né, aquele menino morador de rua e você já vê que é uma pessoa que está afastada do Senhor, então é triste. Sim. E aí você precisa trazer, de repente, como que eu consigo estar... Você está há 19 anos. Então você tem uma vida com Deus há 19 anos. É perfeita? Não, não é perfeita. Mas você está ali, você está firme. E o que que precisa para isso acontecer? Porque muitas pessoas, às vezes, se feriu, acabou, às vezes, né, caindo em drogas, ou às vezes até dentro da própria igreja, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tá, mas para quem que a gente tem que olhar? Será que a gente não está indo olhando para o lugar errado? Sim. Na minha experiência, e não vou falar do que eu convivo, vivo e escuto dos outros, a minha mesmo real, né? Eu cheguei um momento na minha vida que ou eu olhava para Cristo ou eu me perdia completamente. E essa decisão de olhar para Cristo foi algo muito forte, porque foi no momento onde eu percebi que eu estava morrendo, né? Eu passei por uma situação e nisso eu entendi que quando eu fiz uma oração e falei para o Senhor ter misericórdia, eu sabia que eu estava no erro e eu pedi perdão para o Espírito Santo por ter machucado o Espírito Santo e falei, alinha os meus olhos, me dá uma oportunidade e eu não vou mais abandonar ao Senhor e abandonar essa oportunidade, independente se vai ser fácil ou não. E ali eu tive uma experiência de quase morte, né, num parto. E, infelizmente, a minha placenta, ela voltou, a médica não conseguiu segurar e aquela emergência vai para cesárea, eu tenho um pavor de anestesia, de cortes. E ali eu clamei ao Espírito Santo e o Senhor enviou um anjo, né? E eu tive uma experiência de ver realmente um anjo transformado e eu achei que era um médico. E ali eu entendi, quando eu olhei nos olhos daquele médico, daquele senhor, eu entendi o olhar da graça, do amor do Senhor, e esse olhar já vai fazer 19 anos. Eu não esqueço desse olhar. E toda vez que eu lembro desse olhar, esse olhar me constrange, e toda vez que eu sou tentada a tirar os olhos do Senhor e olhar para um problema, para a situação de alguém, para algo que alguém tentou me ferir, algo que aconteceu ao meu redor, uma limitação, uma falta, eu fecho os meus olhos e eu fico lá dentro de mim lembrando daquele olhar. Porque esse olhar é de um pai que olha uma filha, que conta que essa filha vai errar. Mas ele também conta que essa filha sabe quem é nele e vai voltar para ele. É igual uma criança, né? O pai pode brigar, mas o pai chega do trabalho e a criança tá ali. Porque é aquela inocência e a certeza de quem é o pai. Né? O pai, ele pode me corrigir porque ele me ama. Eu posso falhar, mas eu posso chegar e me arrepender e pedir perdão. E olhando para ele, eu tiro a necessidade a expectativa de que o outro precisa acertar para que Deus continue sendo Deus. O meu irmão não precisa acertar o tempo todo, ele não vai acertar o tempo todo. Isso diminui o meu número, as minhas situações de frustração, a minha situação de comparação, de esperar que o outro faça algo para que eu busque a Deus. Não. A palavra, né? Eu tenho muito forte dentro de mim que a oração é eu falando com Deus, né? A palavra é Deus falando comigo e o jejum é matar minha carne para que eu queira fazer as duas primeiras.
E aí, isso de me alimentar, de olhar para a palavra, de olhar para ele, faz com que eu não perca tempo olhando para a vida dos outros. Ah, o outro errou, amém, misericórdia. A mesma misericórdia que eu preciso ter com o outro, um dia eu posso experimentar e precisar, né? Sim. Então, isso faz com que eu não fique perdendo tanto os meus olhos. Quando eu perco, eu já paro, respiro fundo, dobro meu joelho e ele reconecta tudo de novo, né? Essa é uma das formas que eu descobri para que eu não me desvie. Não vai funcionar para todo mundo, mas para mim tem funcionado, que é olhar para ele, não tô bem, fala que não tô bem, pede ajuda, conversa, mas primeiro com ele, né? Quando eu vou falar com alguém de um assunto, o Senhor já sabe, porque ele viu a situação, né? Então isso faz com que o meu coração experimente mais lugares de descanso do que tribulação. Mesmo que tenha, às vezes parece assim que eu tô meio aleatória. Ah, você não tá sentindo? Ah, eu sinto, mas eu sei que o Espírito Santo é o meu amigo, o meu intercessor, o meu auxiliador. E ele sabe que ele dá conta, não é eu que dou conta, né? É maturidade, né? Sim. Essa maturidade, seja na caminhada, na fé, cada um chama de uma forma, essa maturidade, ela é muito importante. Porque se você tiver a maturidade, você vai entender que essa maturidade vai fazer com que você viva os propósitos do Senhor. Sim. Sem olhar para quem tá errando, sem julgar, não, você vai acolher, você vai entender. Não, meu papel não é julgar. Eu sempre falo isso, principalmente dentro de ministério, né? As pessoas vão ter problemas? Vão. Sim. As pessoas vão falhar? Vão. Ah, mas o fulano tá lá servindo no altar e aconteceu isso. Gente, é ser humano, né? Ele vai falhar, ele vai precisar da misericórdia? Vai, mas será que eu não vou precisar da misericórdia? Sim. Será que o fato de eu ser um julgador constante das pessoas, será que eu não preciso de misericórdia? Então são tudo pontos assim que a gente precisa parar e refletir. Não é julgar, é refletir. O que eu preciso? E uma coisa bem importante, e nós tivemos um encontro de mulheres sábado, e teve uma psicóloga que foi, e ela trouxe vários estudos falando sobre a nossa saúde emocional e tal, e uma coisa que ela falou que fez muito sentido, ela falou assim, lembre-se que você não muda ninguém, você só muda você mesmo. Então você não tem que mudar o marido, você não tem que mudar o filho, você não tem que mudar outra pessoa. A única pessoa que você tem que mudar é você. Exatamente. Porque a partir do momento que você mudou você, as coisas ao teu redor vão mudar. Exatamente. Porque a visão que você tem das outras pessoas é diferente a partir da tua transformação. E algo que as pessoas têm mania. Ah, o problema tá no outro. Eu preciso que o meu marido mude. Eu preciso que o meu filho mude. Eu preciso... Tá, mas e você? Exatamente. A gente faz o contrário, né? Sim. E até as pessoas, elas condicionam a mudança do outro como motivo de felicidade, né? Ah, eu estarei feliz quando o meu filho mudar, sair das drogas. Eu estarei feliz, ficarei feliz quando o meu marido me respeitar. Mas a felicidade, ela não pode estar aí, né? As nossas escolhas, elas não podem estar conectadas com o que o outro faz ou deixa de fazer. A gente tem que entender que quem convence, quem muda é o Espírito Santo. E muitas vezes a gente limita o poder do Espírito Santo porque nós queremos fazer na nossa força. Eu quero brigar, bater, gastar minha energia toda para mudar o outro. E muitas vezes a minha energia não está concentrada no dobrar o joelho, no orar. E às vezes falar, eu vou jejuar para mudar o outro. Não, vai mudar a mim mesmo. O jejum vai mudar a mim, porque é a minha carne que vai precisar passar por aquele processo. A oração, ela vai gerar intimidade em mim. A leitura da Bíblia, eu estou lendo uma palavra na Bíblia, escutando uma pregação, a nossa tendência, poxa, o fulano, nossa, isso aqui era pro fulano. Não, é para mim que estou escutando. Glória a Deus que o Senhor está falando comigo, eu estou lembrando do fulano ciclano e eu vou compartilhar e sugerir, olha, isso aqui é legal. Por quê? Porque para mudar o outro, para me satisfazer, então é algo que precisa mudar em mim. Eu permitindo que essa mudança venha em mim, apesar de mim, através de mim, pode começar a influenciar e impactar outras pessoas. Mas a minha mudança, ela vai competir a mim, vai fazer bem para mim. E não é um egoísmo. A gente torna um ambiente mais saudável, mais fácil de conviver, quando a gente entende que nós somos parte do corpo de Cristo. E as aflições também faz parte do corpo de Cristo. Não são só as mãos, não é só a glória, não é só o milagre. O sofrimento com Cristo, de Cristo, também faz parte, né, das nossas vidas diárias. A gente vai falar do versículo, mas sabe o que me veio aqui agora? Algo que eu falo, eu sou 24 horas ouvindo o que o Senhor está falando e eu gravo muito, né? Os pastores falam, enfim, que eu tenho vivido.
E essa semana, que dia que foi? Deixa eu lembrar. Ah, não vou lembrar o dia. Mas a pastora estava falando sobre. Acho que foi no sábado até. Ela estava falando sobre a questão de viver como igreja mesmo, né? Como é difícil, difícil amar, difícil todo esse processo. Mas aí ela falou assim: o que está escrito na palavra? O Senhor vai voltar a buscar quem mesmo? Porque eu até compartilhei ontem a maior fake news, né? Não, eu sou a igreja, eu não preciso estar na igreja. Amém. Eu respeito a opinião de cada um. Mas será que é? São questões assim que eu tenho. Eu trabalhei muito em mim, que nem eu, desde que me converti também, nunca me desviei, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, porque vontade não faltou. Mas é um processo que eu venho vivendo e quanto mais eu me apaixono por Jesus, quanto mais eu entendo por que eu passei por tanta coisa nessa vida até, e ainda passo, mas né, já passei coisas terríveis, porque eu falo assim, meu Deus, o Senhor tem um propósito, eu preciso gerar testemunho, e gerar testemunho dói. E aí, se eu for parar para pensar, eu quero me esconder, eu não quero estar no meio das pessoas. Porque é difícil você rasgar teu coração, você falar quem você é, você revelar quem você é. Mas aí você para e fala assim, poxa, mas Cristo falou. Exato. Cristo deixou ordenado. E ele diz que ele vai voltar a buscar a sua igreja. A sua igreja é o corpo de Cristo, ele é o cabeça. Todos os membros que estão ali são o corpo. E aí você fala assim: ah, não, isso não é importante. Se você estudar a palavra, se você começar a ter intimidade com o Senhor, quanto mais você tem intimidade com o Senhor, mais você teme, né? Não é assim? Exatamente. Essa questão, né, da igreja, né? Da gente ser igreja. O que é um pecador? É alguém consciente do seu pecado, né? E todos nós somos pecadores. A diferença é quando nós nos tornamos conscientes do nosso pecado e a gente conhece a palavra e conhece aquilo que o Senhor fez na cruz, a obra redentora, a gente entende que o pecado existe, mas o perdão também. E ao mesmo tempo que eu quero receber perdão, eu preciso perdoar, porque esse é o mandamento, né? Se a gente pegar ali a própria oração do Pai Nosso, ela é condicional. Eu não consigo receber perdão se eu não perdoar o meu próximo. E dentro de tanto da igreja local quanto a igreja dentro de casa, porque a gente é a igreja dentro de casa primeiro para depois ser a igreja local. Acredito que boa parte dos problemas das igrejas locais são realmente o reflexo das igrejas dos lares, porque as pessoas que estão nos lares estão dentro da igreja. E se eu não tenho o hábito de agir com misericórdia com meu irmão, lá na igreja eu não estou agindo misericórdia também lá na minha casa, porque não é uma coisa que é reflexo. Eu já pratico isso na minha casa, eu já tenho o hábito de estar à mesa, de acolher, de conversar, de olhar no olho. Se eu não faço isso na igreja, é porque eu não faço em casa também, porque eu, como igreja, eu sou igual, deveria ser igual em todos os ambientes. No meu trabalho, lá no meu simples tomar um café com uma amiga, na minha caminhada no parque, buscando o meu filho na escola. Essa parte do corpo de Cristo, ela é intrínseca, ela não tem como separar, eu não tenho como não ser cristã no trânsito, no carro, no sinal que se fechou. Eu não tenho como não manifestar a glória do Senhor com as minhas atitudes. Porque se eu não faço isso, eu começo a me afastar dele. E o que é uma igreja que não entende que é parte do corpo de Cristo? É que quando cada um não conhece o propósito da igreja como corpo de Cristo, cada um quer viver o seu propósito. Né? Eu quero estar numa igreja local porque eu quero viver o meu ministério é importante. Não, não é o seu ministério. Né? Semana passada eu estava conversando com uma pessoa e aí a pessoa fala, mas eu quero, Deus me quer fazer feliz, que me quer ver feliz. Eu falei, não, o propósito de Deus para sua vida é que você glorifique a Ele. A felicidade, ela é uma constante, ela é uma situação que vai condicionar acontecer ou não. Mas se nós, como igreja, nós entendemos que nós juntos, nós precisamos glorificar a Deus, esse é o maior ministério. Se a gente não entender que precisa glorificar Deus, aí vai vir. Eu vou glorificar Deus com o meu comportamento, com a cura de alguém, com a libertação de alguém, com a restauração da vida de alguém, para glorificar Deus, não para ser números para mim, não para ser números para nossa igreja. Entender que quando nós somos imitadores de Cristo, nós somos imitadores dele em qualquer lugar.
a gente é igreja em qualquer lugar, né? Essa é a diferença. Uma igreja saudável, ela é reflexo de uma família em casa saudável. Sim, sim. Até porque o personagem, tem pessoas que vestem um personagem, né? E esse personagem, ele não dura por muito tempo. Não. Você pode tentar mascarar, Sim. dizer que tá tudo bem, colocar um sorriso no rosto, mas em algum momento você vai demonstrar a realidade, o que está acontecendo. Exatamente. Não tem como, não tem. E quando se fala do corpo de Cristo, você viver no corpo de Cristo é para isso mesmo. É pedra que afia pedra, é ferro que afia ferro, é ali a misericórdia. Você vai ser moldado ali dentro, porque dentro da nossa casa isolado, como que você vai ser moldado? Exatamente. Se você ficar ali, tipo, comandando a tua família da maneira que você acredita ser, né, o mais correto possível, mas você não sai daquela bolha. Uhum. Você não estoura aquela bolha. E aí, como que você vai ser afiado? Como que você vai ser moldado? Não tem como. Exatamente. Não tem como. E eu queria saber, né? Nós já falamos um monte de coisa, mas tem um monte de coisa aqui. Eu quero que você conte do teu testemunho também depois. Por que que você diz que esse versículo é o teu versículo de cabeceira? No início da minha conversão, eu vivi esse versículo 5 anos. Eu vivi esse versículo dia e noite, dia e noite. Eu tenho várias coisas escritas aqui na minha Bíblia, que essa é a Bíblia que eu quase não uso, mas foi a primeira, até foi a minha primeira pastora que me deu. Faltava alguns dias para me batizar, e aí ela me deu, colocou uma dedicatória aqui e tal, e eu uso ela pouco, daí eu acabei esquecendo a outra, daí eu peguei ela ali na bolsa. Aí eu falei assim, nossa, quando você falou, eu falei, esse versículo eu acho que eu usei, não que eu não usei, não, mas eu ficava meditando de noite, porque eu dizia, meu Deus, tô passando por isso. Não, faz parte, Eclesiastes 3. Não, porque agora aconteceu tal coisa, agora eu perdi isso, agora morreu aquilo, agora não sei o quê. Aí eu dizia, tô vivendo Eclesiastes 3. Ah, agora eu tô chorando. Não, tô vivendo Eclesiastes 3. Porque, o choro dura uma noite, mas a alegria não vinha pela manhã. Eu continuava chorando. Eu dizia, tá, mas por que tá dizendo que o choro dura uma noite? A alegria não tá vindo pra mim. Aí o senhor dizia pra mim, calma, você tá no tempo de chorar, chora mesmo. Então, quando você falou, eu lembrei disso. Mas conte pra mim, pra você, até hoje, o que que significa, o que tá nessa palavra pra você? Eu nem lembro exatamente quando que foi que começou. Mas essa palavra, ela veio realmente a fazer sentido. Eu já tinha conhecido essa palavra, já tinha ouvido pregações sobre ela, né, na minha adolescência, ali na conversão, porém ela fez sentido quando ela foi aplicada. Eu comecei a decorar, se torna um jargão, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas vai fazer sentido quando a gente entender que realmente o Senhor é meu pastor e nada me faltará, quando eu coloco em prática. E essa passagem, ela entrou realmente dentro desse contexto, né, da minha primeira perca, da minha primeira filha, e seguido, assim, no velório. O pastor que veio fazer ali um momento ali de despedida, ele leu essa passagem. E eu tinha uma escolha: pegar esse versículo e colocar para ele como uma dor violenta, olhar só para o momento da morte, o Senhor se manifesta ali. Eu podia olhar para esse versículo e falar assim, isso é mentira, porque não é, para mim não faz sentido. Eu poderia olhar para esse versículo e ressignificar o que o Senhor tinha para fazer na minha vida. E eu escolhi olhar para esse versículo com o tempo, não foi de imediato, não foi, nossa, você saiu de lá, já estava tudo ok. Não, foi um processo. E aí eu comecei a meditar demais nesse versículo. Era um versículo que eu deixei salvo no meu celular, eu comecei a escrever bilhetes, eu conversava com as pessoas, eu usava esse versículo. E aí ele foi ficando encucado dentro de mim, encucado, e eu comecei a decorrer ele, a grifar e ver se há um tempo de nascer e há um tempo de morrer, tem uma vírgula. Tá, mas Senhor, mas entre esse tempo de nascer e morrer, tem um tempo de viver, mas não tá na Bíblia, tá? Mas compreende-se que tem. Mas tem gente que não vai ter tempo de viver. E aí eu fui trabalhando esse versículo em mim, entendendo que tem gente que vai viver 22 dias, como foi o propósito da vida da minha filha. Tem gente que vai viver 82, 100 anos. E aí eu fui entendendo que não adiantava eu questionar Deus, porque Ele é soberano. Porém, o que essa palavra ia
me curar. Porque a palavra de Deus, ela é cura para nós. Muitas vezes nós queremos receber a cura através da oração de alguém, através de um milagre, através de um profissional. Mas a palavra de Deus, ela revela a vontade soberana de Deus e ela é cura. A palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento da palavra. Às vezes, e conhecimento com aplicação também, igual o presbítero Sandoval sempre fala, conhecimento da Bíblia sem aplicação também não é nada, é em vão. E aí eu fui colocando em prática. E aí quanto mais eu colocava em prática, quanto mais eu cria, quanto mais eu aceitava o propósito dele, independente se doía ou não. Aquele versículo ia me confortando, me consolando. Quando eu vi, eu já estava consolando outras pessoas usando esse versículo. E aí ele ficou. Tem outros que eu amo, Salmo 126, que fala, né, que aqueles que semearam com choro vão colher com alegria. Gosto demais. Mas esse daí em especial é aquele que tá tatuado no meu coração. Né? Amo João 3,16, glória a Deus, né? Porque é o propósito se cumprindo, mas esse aí, ele tem um gostinho de volta pra ele, volta os olhos pra ele, não tá bem? Olha pra esse versículo, virou meio que um referencial meu, assim. E faz parte. E eu uso pra tudo. Eu consigo usar pra tudo. Ó, eu vou ler mais um pouquinho aqui pra quem tá em casa. De repente você não tem Bíblia aí, alguma coisa, aplicativo, ou vou ler pra você que tá aí em casa. No 2 vai dizer assim, ó, há tempo de nascer, vírgula, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, essa parte eu lia muito, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de se aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém. Ele é lindo, né? Ai, meu Deus. Como não amar? Como? Não tem como. Você sabe que aqui a gente usa, eu, né, uso muito desde o primeiro episódio que a minha pastora veio pra gente abrir esse ano. E foi minha convidada, assim, que no dia que eu fiz o convite pra ela, eu tava morrendo de medo, né? Porque eu já tinha feito um convite alguns 2 anos atrás pra uma pastora e ela disse que não, que o Senhor não permitiu que ela viesse e tal. E que era minha antiga pastora. E aí eu tava morrendo de medo. E daí ela veio, nossa, foi maravilhoso. Assim, a gente conversou muito, falou muito. E eu lembro que a gente abriu e eu falei sobre João 3,30. Né, que ele cresça, que eu diminua e tal. E eu falei, isso tem, desde o ano passado, esse pequeno versículo, eu tive vários outros aí durante essa trajetória, mas esse versículo foi o que enraizou em mim. E foi o que me ajudou a entender os processos que eu venho de mudança, de comportamento, de empresa, enfim, de tudo. Então, eu consegui entender. É para ele crescer. Ah, a Lu queria ter mais uma gestação, estava programada agora? Não, não estava. Mas o Senhor me deu os sonhos e me avisou. Ele me avisou meses antes, me dando sonho. E eu dizia, alguém vai ficar grávida. O Anthony. Alguém vai ficar grávida. Aí o profetinha lá de casa, o Anthony, né? Mamãe, tem um bebê na sua barriga. Se prepara, sabe? Tipo, era assim. E aí eu falei, que bebê na minha barriga? O quê? Não tem nada. Passou um dia, ele olhou e falou pra moça da igreja que tava com um bebezinho, pai, o Sim, falou assim, viu, você sabia que tem um bebê igual esse na barriga da minha mãe? Assim. Aí eu falei, pronto. Não tem bebê nenhum aqui. Ah, mas não precisou muito tempo, já tava um bebezinho lá. Olha aí. E aí você entende assim, é pra glória dele. Exatamente. É pra ele crescer, não é pra mim. Qual é o propósito? Ah, é piá, é menino? Não importa. Até porque eu sei que é um piá. Não importa. Ah, você já tem 3 filhos homens. Tá, mas o Senhor quer gerar mais um filho homem. Por quê? Porque ele tem propósito pro filho. Amém. Né? Eu só vim com a missão de cuidar do que é a herança do Senhor. Então, se é a herança do Senhor, você tem que cuidar, amar, proteger, ensinar os caminhos do Senhor. Esse é o nosso papel. E glória a Deus que eu entendi isso no Senhor a tempo de poder resgatar tudo, né? A tempo de poder sentar na mesa com a minha família e falar do Senhor e falar coisas que, se eu olhar para o meu histórico, se eu olhar para tudo que eu passei, se eu olhar para tudo que aconteceu na minha vida, gente, eu falo que eu sou a pessoa mais improvável do mundo. Só que daí eu entendo que o Senhor precisa de pessoas assim para dizer para outras, olha, não desista. Exato. Eu tenho um jargão que esse é meu, vai dar certo.
Todo mundo lá na igreja fala, vai dar certo, é a Lu. Pode estar caindo o mundo, vai dar certo. Tá, mas e se não der certo? Porque Deus não quis. É propósito de Deus. E de alguma forma deu certo, só não deu certo do jeito que a gente queria, Entendeu? né? Ah, vai dar certo. Ah, não deu certo. É porque Deus quis, entendeu? Então, tipo, é isso. Quando você entende isso, você vive de uma forma mais leve, muito mais leve. Agora eu quero que você conte também um pouquinho para quem tá em casa. Primeira bebezinha, né? Viveu 22 dias, morreu. Mas depois teve mais uma situação. E aí eu quero que você conte esse milagre aí, tudo que você passou. Sabe que hoje eu consigo falar tranquilamente, sem chorar, e às vezes isso com pessoas, com grupos, é bem tranquilo, porque eu sei que ele fez a ferida e curou. E hoje eu sei que das minhas feridas há poder para curar. E se ele escolheu nessa área, glória a Deus, né? Cada um vai passar por um processo, porque as pessoas ao redor, cada um tá passando uma situação, né? Então, eu entendi isso e glorifico a Deus por ser nessa área e tá tudo bem. Quando, logo após perder Perder não, eu não perdi, eu entreguei, eu vou reencontrar a Nicole, ela não está perdida. Passaram-se 2 anos, eu conheci o meu esposo, né? E a Nicole não era fruto desse relacionamento. Eu conheci o meu esposo, que é um presente, dele, falar dele eu vou chorar. Dela eu não chorei, olha como são as coisas, né? Ele é um presente, ele é uma graça do Senhor na minha vida. Na época eu estava fazendo faculdade de teologia, um curso de teologia, depois eu fiz outro, aí por fim, no terceiro curso eu me formei, né? Eu sou graduada em teologia, para a glória do Senhor, um dia eu vou usar, já uso, mas um dia eu vou usar muito isso, eu creio. E foi muito interessante que eu tinha um medo, né, de passar por tudo aquilo novamente, e o medo ele nos torna refém. E a gente viu o mover de Deus várias vezes, Deus falando para que eu engravidasse, que ele queria me dar filhos, ele queria me dar filhos, ele tinha propósitos, mas o meu medo de passar tudo de novo me travou. E eu não vivi a experiência do luto da Nicole. Eu me fechei e falei, tá tudo bem se eu não falar, não vai doer. Se eu não lembrar, não aconteceu. Por um tempo eu fiz aquela parte da negação. Se eu negar, nada aconteceu. Porém, quando a gente decidiu, quando a gente falou, vamos tentar. A gente já estava casado, já fazia quase 5 anos. Os dois trabalhando, tinha condição, vamos. Porém, o Senhor tinha um propósito que era mudar o meu coração, né? Que eu aprendesse a depender dele. Aí entra na questão da dependência, porque gerar precisa de dependência, maternar precisa de dependência, entregar precisa de dependência. Tudo vai ser uma dependência de Deus. E eu lembro que eu comecei a fazer os meus exames preparatórios, estava tudo ok, tudo bonitinho, tanto comigo quanto ele. Nós não tínhamos nenhum problema pré-existente de saúde. E 2 anos nada. Passaram-se 2 anos de tentativa, nada de eu conseguir engravidar. E aí me gerava um questionamento. Eu falei, Senhor, como que da Nicole foi um desvio de rota, eu engravidei? E aí eu tô casada 2 anos e nada. E aí eu comecei a entender o Senhor trocar o meu coração de que eu estava fazendo a minha força. Que eu estava condicionada a estar trabalhando, a ter um plano de saúde bom, a ter tudo do jeito que era o meu mundinho ideal. Aí agora eu tenho o meu marido, a minha casinha, um plano de saúde, o meu trabalho, não vai faltar nada. E aí nesses 2 anos de tentativa, o Senhor tocou em feridas que eu nem imaginava que estavam lá. E aí, quando eu tive o meu positivo, depois de 2 anos de tentativa, eu tava com uma guia já para fazer um exame, para ver se eu tinha algum problema na trompa, tal. E não fiz esse exame porque não deu tempo, eu descobri que tava grávida em outubro. Ai, foi aquela alegria, aquela felicidade. A gente tinha um evento na igreja aqui em Curitiba. Contei para um casal de amigos nossos que seriam padrinhos desse bebê, que eu amo demais, a Marcela e o Moisés. A minha sogra, o meu sogro, foi aquela festa, as minhas cunhadas. Isso eu descobri na sexta-feira de manhã. Sexta-feira à noite eu contei, né? Aquela 2 anos esperando. Eu não queria esperar, né? Eu já estava 2 anos esperando para esperar. Acabou, foi o evento no sábado, no domingo, de manhã, eu fui para esse evento. Nós tínhamos um amigo, o Gilmar, ele é deficiente visual,
E eu cheguei perto dele, eu não tinha contado pra ele que eu tava grávida. E o Gilmar, quando eu fui dar um abraço nele, ele falou assim: Alze, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, fale, o teu menino tá lá no céu te esperando, então não fica triste. Aí eu falei assim, Gil, eu tô grávida. Dele, não, tudo bem, mas o teu menino tá no céu, então o que você tiver que passar, não fica triste. Ele vai vir, o teu menino vai vir. Aí eu falei, Gil, eu tô grávida, já tá aqui. E ele, resistente, não me dava brecha pra celebrar aquele positivo. Eu fiquei encucada aquilo, mas não dei importância. Eu falei, talvez o tempo, né? Não dei muita ligança para aquilo. A gente foi para casa, tomar um banho para ir para a igreja à noite. Eu lembro que eu fui, quando eu saí do banheiro, eu senti uma dor, assim, violenta. E aquela dor me fez sentar e foi, assim, uma dor, assim, de... eu acho que foi uma das piores dores físicas que eu senti, junto com a emocional ali, foi muito forte. E eu falei pro Rogério, eu falei assim, não é normal essa dor. Quando eu fui no banheiro, eu percebi que eu estava com sangramento. Aí veio na minha cabeça, o seu menino tá lá no céu te esperando. Não desanime, não desista. Aí eu falei, então tá bom. Então quer dizer que o senhor deu esse aqui não vai ser meu também? Porque tem um no céu. Aí aquela coisa assim, tipo, não vou olhar o copo meio vazio, vou olhar o copo meio cheio. Tudo bem, na minha cabeça, né, no meu mundinho quadradinho, eu iria no hospital, ia descobrir que era um aborto, ia resolver, e daqui a um tempo eu tava liberado para engravidar novamente. Olha a minha cabeça de achar que tudo era sobre o meu controle. Fomos pro hospital no outro dia, porque eu achei estranho. Aí eu comecei a fazer os exames beta de número, né, o quantitativo, o qualitativo. E aí eu percebi que essa gestação, ela ia um pouquinho, ia baixar. Eu falei, não tá normal. Aí a gente marcou uma ecografia e eu não tava tendo um abortamento. Não era. Aí eu falei, ué, o que o senhor tá fazendo? E aí vinha no meu coração, eu estou te curando. Você não pediu, mas eu estou te curando para te entregar algo maior. Menina, foram quase 5 semanas para descobrir onde estava esse bebê. Foi muito difícil, porque coincidiu com data de aniversário minha. Virou um reboliço, assim, eu sei que as coisas foram acontecendo, eu tentando trabalhar, tentando tirar o foco, e os médicos falavam assim, não tem o que fazer, a gente não sabe onde dá esse bebê. Você tá grávida, mas a gente não sabe onde tá. A gente precisa esperar, não tem nem como fazer uma cirurgia, porque a gente não sabe onde tá esse bebê, porque eu descobri muito no início. No final, se eu não tivesse feito o teste, eu acharia que era algo normal e aconteceria um risco maior com a minha saúde, né? Até que chegou um momento que eu fui 3 vezes na maternidade aqui em Curitiba e o médico sugeriu, você está com uma gravidez psicológica, procure um médico psicológico, médico psicólogo, porque a tua gestação ela é emocional, você não tá grávida. Aí eu fui agradeci ele, não fui mal educada, agradeci, saí chorando, arrasada. E falei, então tá, tô grávida psicologicamente. Pode ser. Tanta vontade de ser mãe. Quando voltei ao trabalho, eu fiz um exame por conta própria. Quando eu imprimi, acabou a luz no meu trabalho. Quando eu vi, a gestação estava evoluindo. Eu falei, como que tá evoluindo se eu tô grávida psicologicamente? Foi pegar o exame, eu comecei a ter uma hemorragia muito forte. O pessoal se mobilizou, me levou para o hospital do Rocio. Eu agradeço a Deus pela vida dos médicos que me acolheram, que seguraram na minha mão e falaram, a gente vai descobrir o que é. Passaram-se mais 3 semanas e eu descobri que era uma ectópica. Quando eu descobri que era uma ectópica, eu pensei, vai me dar um remédio, vai fazer um exame, qualquer coisa, e vai resolver rapidinho. A gente já estava entrando em janeiro. Eu descobri a gravidez em outubro. Passou festa de final de ano, eu voltei, quando a médica falou assim pra mim do alto risco, olha, a gente vai fazer um exame e eu já vou te receber. Quando eu cheguei para fazer esse exame de ecografia, a médica falou assim, olha, eu vou desligar o som porque tem batimento cardíaco, tá vivo. Aquilo ali, realmente, o meu chão embaixo, foi muito difícil, e aí Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Ela me pediu para ir para o hospital, eu não fui naquele dia, eu fui no dia seguinte, porque eu fiquei bem desnorteada.
E aí, só que aquela madrugada eu lembro que eu dobrei meu joelho e o Espírito Santo falou claramente o que ele queria, que ele ia me curar. Porque ele não entregaria um outro filho se eu não tivesse curada, porque eu ia gerar expectativas sobre aquela criança que não eram reais. Né? Eu precisava ser curada para cuidar de alguém, para estar bem. Eu entendi, aceitei, fui bem comunicativa como sou, pesquisei na época, ainda nem tinha tanto acesso, cheguei com a equipe e acabei convencendo a equipe que eu seria uma paciente bacana, que eu não fugiria, e aí, em vez de fazer uma cirurgia, eu pedi para fazer um medicamento. Eles aceitaram, 2 doses vai resolver, 4 doses e nada de negativar. E ali eu fui baixando muito a minha imunidade, fui perdendo o cabelo, mas eu dava glória a Deus. Eu falava, o Senhor tem propósito. Nisso eu perdi a trompa esquerda. Voltei pro médico, a minha alegria quando negativou, porque eu falei, passou. Essa fase passou. Voltei ao médico, ele pediu todos os exames e falou assim, olha, por 6 meses você não pode tentar engravidar, porque não vai dar certo. E você agora só tem uma trompa. Então a gente vai passar um outro exame daqui 6 meses. Você faz esse exame e aí a gente vai te liberar para engravidar. Passou esses 6 meses, eu marquei esse exame, eu vim sozinha, eu não quis que ninguém viesse comigo, porque eu entendia que eu tinha que passar por aquilo e Deus. E nesse processo o Senhor foi me conduzindo a outras demandas, eu fui vendo outras mães perdendo filho, outras mães que já tinham perdido há muito tempo, mas ainda não falavam daquela situação das percas, aquele luto não vivido. E eu entendi que eu não tinha vivido o meu luto da maternidade e eu gerava coisas que não eram reais dentro de mim, então eu me afastava, eu não pegava bebê dos outros, eu não celebrava bebê dos outros, porque eu tinha aquela dor ali escondida. Aí chegou um momento que eu estava super bem profissionalmente, com uma chefe maravilhosa, uma amiga do coração, a Lidineia. Ela me apoiava muito a tentar engravidar de novo. Quando eu vou fazer esse exame, eu fiz nas minhas férias, o Senhor começou a mostrar para mim, eu vou te ensinar a depender de mim de uma forma que você nunca dependeu. Porque você vai depender de mim, você vai ter o que eu te der. Você não vai mais fazer na sua força, você vai aprender de uma vez por toda a depender de mim em tudo. Eu falei, amém. E eu vou te dar esse filho. Eu falei, mas aí eu vou te dar esse filho. Mas vai ser fácil, né? Aquela questão do vai ser fácil. Eu vou te dar esse filho. Ok? Toda feliz, trabalhando bastante. A minha chefe foi mandada embora num dia, eu fui mandada no outro. O meu esposo continuou trabalhando na mesma empresa, a gente continuava com o plano de saúde. Foi aquela questão tudo junto na cabeça. Eu caí em cima do meu pé, me machuquei. Eu não sabia que estava grávida. Eu não percebi que estava grávida. Eu fui mandada embora grávida, não sabia. Quando eu descubro a gravidez, logo eu descubro que estava abortando, de novo. E eu falei, você tá de brincadeira comigo, pai? Como que você fala que vai me dar e eu tô perdendo de novo? E aí eu entendi a dependência de Deus. Não era no financeiro, era a confiança além do financeiro. E para a honra e glória do Senhor, não foi uma gestação fácil. E o Benjamin nasceu com 39 semanas. Para a honra e glória do Senhor. Eu consegui levar essa gestação até o final deitada. Eu entrei com repouso com 7 semanas. Eu fui até 32 semanas em repouso. Teve um descolamento de placenta com 27 semanas. Foi um milagre, porque no outro dia que era para fazer a cesárea, foi feito um exame, estava cicatrizado, um milagre. Porque eu falei que eu não queria ser mãe de bebê de UTI novamente, eu queria viver algo novo. E o Benjamin nasceu com 39 semanas e 6 dias. O Benjamin é do dia 16 de agosto, a Nicole era do dia 17 de agosto. E aí eu tive que experimentar por vários anos a experiência de me alegrar num dia e ter aquela dor, aquela tristeza. E nesse processo Deus também foi me curando. E hoje eu vejo o que Deus fez na minha vida e ainda faz. Não tem como eu não depender de Cristo, Lu. É uma dependência. Não é obrigatória, mas você não tem outra saída. Sabe? É questão de vida. Não tem. Você pode tentar, mas vai dar ruim. Vai. Aí, como eu sei que já vai dar ruim se eu fazer na minha força, aí eu paro, respiro, né? Eu sou muito comunicativa, sempre fui, mas eu tenho experimentado esse silêncio de entender que a solidão, ela é uma ótica. Eu posso entender que a solitude é o Senhor me convidando para resolver os ponteiros comigo e com Ele. Então, eu fui aprendendo
aos meus momentos de silêncio com ele. Porque uma mente muito ocupada, alguém muito acelerado, ela tem a tendência a estar sempre fugindo de conversar com Deus. Né? Então a gente tá sempre ocupado. Porque se eu for falar com Deus, ele vai falar pra mim o que eu preciso mudar. Então, eu não vou falar, né? Se Deus quiser, ele usa alguém pra falar o que eu preciso mudar. Poxa, que bacana quando você entende que você pode perguntar pra Deus o que ele te quer, o que ele quer, o que ele não quer, o que ele quer te mudar. Né? Eu tenho feito uma oração já há algum tempo, que é: Senhor, dobra o meu coração ao teu. Gere em mim, no meu secreto, o teu propósito. Porque quando eu peço para ele gerar no meu secreto, eu tô pedindo para ele gerar algo que só eu e ele sabe. Não é o que os outros vão ver. O que os outros vão ver vai ser depois, a consequência. Mas o secreto comigo e com ele tem a ver o que tá dentro de mim e o que ele quer mudar. Porque eu não quero ter a necessidade de mudar algo em mim para que os outros olhem para mim. Uau, não. Eu quero que ele olhe para mim e fale: uau, minha filha, eu te amo. Minha filha, você tá entendendo o que eu quero fazer, né? O que eu tenho para fazer na sua vida, através da sua vida, apesar da sua vida, né? E é isso que é interessante dessa dependência. E a maternidade é algo que me ensina. A maternidade do que eu vivo e a maternidade do que eu não vivi. Tá tudo bem, né? Eu não permiti que as frustrações, as comparações me levasse para um local que me deixasse inacessível, me deixasse dura, fria, achando que Deus me deve algo, achando que alguém me deve algo, que alguém tem que me dar um filho. E quando o Benjamin veio, eu precisei aprender que ele não era meu, ele era do Senhor. Eu não pude criar ele e olhar para ele todos os dias. É uma das demandas minha, de não gerar uma expectativa de que o bem é meu. Não, ele é do Senhor. Né? Não criar um trono para o meu filho e colocar o meu filho no trono e tirar o Senhor do trono. Que é uma tendência que a gente acaba passando pelas percas de querer super proteger. Eu sou uma mãe eu sou muito engraçada. Eu dou risada de mim mesmo. Mas às vezes eu abraço ele e falo: filho, a gente foi feito um pro outro, porque graças a Deus a tua casquinha é dura. Porque essa tua mãe aqui não é fácil, né? Já moldada, já. Uhum. Sabe o que você me fez lembrar? Eu até anotei aqui, trabalhar com famílias, porque vai vindo as coisas na minha cabeça, eu vou anotando. Eu, semana retrasada, acho que foi, o meu esposo, como líder de louvor, ele tinha um momento lá que era um culto de louvor, e eu passei por uma semana bem difícil, porque eu precisava fazer um exame da tireoide, e eu tinha feito já alguns exames, e deu que tinha alguns nódulos e tal. Mas naquela semana que era para eu ir fazer os exames, o Dudu, do nada, precisou de internamento. Teve uma crise que começou a baixar a saturação e não conseguia respirar, e aí passou várias possibilidades e não encontrava o que era, e eu lá no hospital com ele. E aí eu sempre pergunto hoje pro Senhor: tá, Senhor, mas o que o Senhor quer? O que o Senhor quer através disso? O que o Senhor precisa que eu faça? E eu não me desesperei. No primeiro dia eu fiquei muito triste por causa de ver ele sofrendo sem conseguir respirar e tal. E aí, na hora que ele tava ruim, no primeiro dia, o Senhor começou a falar comigo. Então, vocês não estranhem, vocês sempre vão me ver com um caderninho rosa, um caderninho preto, uma caneta. É 24 horas agora. Eu aprendi isso. E aí o Senhor começou a falar algumas coisas comigo sobre família. E começou a falar sobre a casa que é bonita por fora, mas por dentro ela é triste, ela é feia. A casa que é muito simples por fora, mas por dentro ela tem tudo, porque ela tem Jesus. E ali começou, sabe assim, vai vindo as palavras do Senhor e vai vindo. E eu fui anotando. Eu falei: tá, mas o que tem a ver com isso? Eu tô com meu filho doente, que tá bom, Senhor, amém. E fechei o caderno e fomos pro hospital e foi ser internada, aquela loucura. Aí espera a vaga e tá. Aí quando passou o primeiro dia no hospital, que daí ele começou a tomar as medicações de 20 em 20 minutos, então eu não podia dormir, né? Foi 24 horas bem tenso. E teu chão sai, por mais que você saiba que o Senhor vai cuidar, mas é teu filho que tá ali, então você fica, né, e eu grávida, diabetes tá alta, não sei o que, tireoide, não tinha o que eu comesse no hospital, não podia entrar com comida, virou aquela bagunça. E eu falei: Senhor, só me sustenta, não deixa eu desmaiar e cair aqui, por favor, me sustenta. Sei que eu fiquei 2 dias praticamente sem comer nada. Sabe o que é nada? Só tomando água. E aí,
Eu falei assim, fala comigo então. Nisso eu falei, Dudu, a mãe vai deitar aqui do ladinho nessa cadeira, que é aquelas cadeiras de hospitais. Sim. Qualquer coisa você me chama, mas tá tudo bem. Isso era de dia. Só que me deu muita dor de cabeça. Por um fator de não dormir, de não comer. E naquele momento eu deitei de lado assim, e acho que eu cochilei, sei lá, 15, 20 minutos que eu consegui dormir ali. E aí veio toda a voz que o Senhor queria falar comigo, ele veio falar mais algumas coisas para mim, e ele falou assim, eu te trouxe aqui para você ter tempo. Foi exatamente, e eu dormindo, mas o Senhor falando comigo. Eu te trouxe aqui para você ter tempo de me ouvir. Eu preciso que você me ouça. E você, na correria, não ia conseguir me ouvir. Então, por isso que eu te trouxe aqui. Eu falei, cara, olha isso. Aí eu já levantei, já peguei o caderninho de novo. Falei, tá bom, senhor, tô aqui, tô pronta, né? E daí você fica em espírito de oração. E pensei, mas ele já falou isso. Daí, enfim, foi 5 dias constante de busca, entendendo o que o senhor estava falando. E fui anotando, mas eu não sabia para quê. Quando a gente saiu do hospital, eu fui para casa no primeiro dia, no segundo dia meu marido olhou para mim e falou assim, então, sábado tem o Ministério de Louvor que vai fazer lá a adoração e tal, e você vai levar a palavra. Deu, mas não pode ser você? Eu falei para ele, não pode ser você? Leva você, eu tô cansado. Não, é você. O senhor já falou para mim que é você. Eu falei, ai, meu Deus. Aí eu lembrei. Eu falei, entendi. Então, por isso que o senhor falou tudo isso comigo. Eu falei, tá, mas é louvor e adoração. Eu tenho que falar de louvor e adoração? Não, eu tive que falar de família. E aí foi algo, assim, muito, muito doido, sabe? Aí, quando eu cheguei no sábado na igreja pra trazer a palavra, pra ministrar, eu falei assim, meu Deus, vão achar que eu sou louca, né? Mas diz que as coisas loucas desse mundo pra confundir as sábias, enfim. E tá, daí quando eu subo, que meu marido me convida para subir lá no altar para ministrar. Eu olho, o Dudu, meu filho que saiu do hospital, ia tocar bateria. E ele convidou o pai e a madrasta para ir assistir a bateria e tal. E tinha muitas pessoas na igreja e tal. Aí vários convidados. E aí o que mais me chamou a atenção, que eu não sabia ninguém que ia, eu não sabia nada disso. Além do meu ex-marido, né, com a noiva dele, a minha irmã Leila estava em casa. Eu não convidei ninguém, porque quando você vai fazer alguma coisa assim, você tem tanto temor que você fica bem quietinha, né? Aí ela falou assim que o Espírito Santo falou para ela de manhã, no devocional, acho que na hora do almoço, não sei, ela falou para ela assim, vai no Mevan hoje. Vai no Mevan hoje. E aí ela pegou e falou, ué, vou no Mevan. Chegou lá o Dudu tocando a bateria e eu tinha levado a palavra. E foi muito lindo, assim, sabe? Porque eu e a Leila, a gente viveu momentos muito juntas, assim, né? Momentos muito difíceis. E daí eu pensei assim, tá, senhor, o que o senhor quer? Eu tô com meu ex-marido aqui, que foi uma tragédia que aconteceu, de separação e tudo. Daí eu vou falar de família. Olha pra você ver, menino, que a gente tem que passar pra servir o Senhor. Aí eu falei, glória a Deus que tá aqui meu marido, que serve o Senhor, que me honra, que... Mas, tipo, você é muito louco. Se você parar pra pensar, é muito louco. E aí eu falava assim, meu Deus, vão achar que eu sou louca. No final, depois tinha uma vigília, a gente entendeu que o Senhor queria curar muitas pessoas sobre paternidade, que jovens, principalmente, né, adolescentes, que estavam vários ali, que o Senhor precisava curar esses adolescentes na paternidade. Porque as famílias foram destruídas, e, infelizmente, essas pessoas ficaram sem pai, ficaram sem mãe, ficaram cada um dentro da sua situação. E aí teve todo esse contexto, eu tive que ir pro hospital com meu filho, eu tive que, sabe, teve que acontecer tudo isso pra gente cumprir o que o Senhor quer. Não era melhor parar de trabalhar e ficar em casa ouvindo o Senhor? Não ia ser mais fácil? A nossa tendência não é parar. A nossa tendência é estar sempre ocupada porque a gente tem demandas, né? E são demandas que são reais. Mas quando a gente entende que se ele nos parou é porque ele entendeu que era só dessa forma, volta naquela questão da igreja que a gente falou, né? Uma igreja saudável é porque tem famílias saudáveis ali dentro. Uma igreja doente é porque as famílias estão doentes, as pessoas estão doentes, né? E elas precisam. E que é uma coisa mais linda que, num momento de louvor e adoração, o Senhor reunir famílias, não deu certo com o seu ex, que ele possa ser curado, que ele possa ser restaurado, ele possa viver uma nova história com o atual, assim como você está vivendo com o seu esposo. A gente tem a tendência de pensar que o Senhor só vai fazer quando a nossa vida ela for 100%. Ele vai curando no processo. E quer algo mais bonito do que viver o milagre?
acontecendo e muitas vezes exposto, de você pensar, uau, eu vou falar sobre família, mas qual família que era perfeita? Nenhuma, né? Só que quando a gente entende e revela e deixa o Senhor curar, ele faz coisas que a gente não imagina. Então, quando a gente cuida da nossa família, e a família, ela é a família original, né? Ali dentro de casa, né? Mas tem pessoas que são parte da nossa família, parente, irmão, pessoas que vão se agregando, que nós precisamos entender que nós vamos ser cura, nós vamos ser perdão, e eles também serão cura e perdão para nós. Amém. Já deu 1 hora que nós estamos aqui já, viu? Como passa rápido. Aproveitar, diretor, deixa o endereço, a logo do Mevan, né? Você da Riós, deixa para nós aqui, porque nós queremos povoar o céu. Exatamente. Nós queremos que esse povo vá para o céu, não importa qual é a placa de igreja, mas foi uma coisa que o Espírito Santo falou comigo, hoje eu sirvo a Casa Mevan Campo Largo. Então, o senhor falou para mim, leva logo, coloca o endereço. Por quê? Porque as pessoas que não têm uma casa, uma igreja, elas precisam ter uma referência para dizer, poxa, eu vou lá fazer uma visita, eu vou lá conhecer. Hoje tem 2 referências aqui, né? 2 lugares que eu amo. Então, que as pessoas possam entender que sozinho é mais difícil. Exatamente. E viver longe do propósito do Senhor, você só vai... Você vai ter que cumprir o que o Senhor tem para você. E você, quando você acaba sendo revoltado ou acaba não indo pelo caminho certo, você só vai demorar mais tempo. Você vai ter que chegar lá, não tem jeito. E quando eu entendi isso que eu acabei de contar para vocês, foi algo que mexeu muito comigo, porque a maneira que o Senhor trabalha na nossa vida, a maneira que o Senhor faz as coisas não é da maneira que a gente espera. E aí, só que quando você vê o final daquilo, aquilo que o Senhor concretizou, eu ter passado, valeu a pena ter ficado sofrendo no hospital. Valeu a pena ter ficado 2 noites, 3 noites sem dormir, 4 noites no total, sem dormir ali. Valeu a pena, porque o propósito do Senhor se cumpriu. Exatamente. E eu sei que naquela noite o propósito do Senhor se cumpriu. Então, tudo isso é para que eu diminua, que Ele cresça, que a glória dele resplandeça. Amém. E que mais pessoas possam vir aqui, assim como você, contar, falar do que o Senhor fez, porque é isso, é sobre isso, não é sobre nós. Nós precisamos entender que a parte do corpo de Cristo carrega também as aflições, né? A palavra diz, tem de bom ânimo. Não garantiu pra gente que nós não vamos passar angústia, sofrimento, ansiedade. Ele garantiu que Ele estaria conosco. Mas e a gente quer estar com Ele? Assim como você fez o convite para que as pessoas possam, né, achar uma igreja local, se encaixar, a gente precisa entender que nenhuma igreja é perfeita, porque nós somos a igreja, nós somos imperfeitos, o Senhor está trabalhando, o Senhor está redimindo, está trabalhando nas nossas vidas, e a palavra diz que quem começou a boa obra é fiel para cumprir, porém muitas vezes nós temos a tendência de nos isolarmos quando o Espírito Santo quer que a gente chegue perto para a gente ser curado. Quanto mais você quer fugir, é a hora de você mais se lançar, que é a hora que ele está muito perto de você viver aquele processo para cumprir um propósito. E é muito interessante, porque eu estou junto com o Helder, com a Fábio, né, que são os nossos pastores da igreja local, que já estiveram aqui, já vieram que são aqui, seus já. amigos. Nós nos conhecemos aí, vai fazer 14 anos, se eu não me engano, que eu falei. 14 anos agora em março fez que nós conhecemos ele. Nós viemos junto com eles, né, do Ministério Bola de Neve, teve a transição. E eu entendi que não adiantava eu ir para outra igreja. Porque problema teria, como teve numa, na outra, em várias, sempre vai ter. A diferença é porque eu estou ali, qual é o meu propósito ali? Eu até brinco com o Helder, falo, grandão, eu só vou sair daqui o dia que o senhor lá de cima me enviar, me falar, e o dia que o senhor me enviar, fala, vá, filha. Porque é um combinado meu com ele, porque eu brinco que antes dele ser meu pastor, a Fábio ser os meus pastores, eles são os meus amigos, são amigos leais, amigos que, assim como você falou que às vezes Deus manda a gente para um hospital, né? Uhum. Para poder ouvir a voz dele. E eu não vou entrar nessa seara de hospital, porque eu tenho muita história de hospital, muita. Mas se tem um local que tem um poder de mostrar pra gente quem a gente é, muitas vezes não é a igreja.
É um hospital em 4 paredes que você deita e olha pra cima e você não tem pra onde olhar, você vai olhar pra Deus. E eu vou dizer que eu já vi pedidos de perdão, pedidos de oração sinceros em hospital. Muito sincero, porque muitas vezes a pessoa não sabia se ela ia ter a oportunidade de pedir oração de novo, se arrepender. Então, que a gente possa achar uma igreja local, mas que a gente entenda que nós somos a igreja aonde nós estivermos. Mas isso não significa que nós não somos parte do corpo de Cristo. Sim. A gente precisa estar numa igreja porque é nesse lugar que a gente vai ser tratada. Sim. E eu garanto pra vocês, tanto eu quanto a Lu, a gente vai estar lá na porta esperando quem for lá visitar. Amém! Glória a Deus! Eu lá na Ruiós, a Lu lá no Mevan, a gente combina um dia, a Lu vai lá no Ruiós comigo, eu vou lá na Mevan com a Lu, abraçar o pessoal lá. Mas uma coisa eu te garanto, Deus vai usar as nossas vidas para ajudar você no processo, e a gente vai falhar, a gente vai errar, mas a gente vai amar. Sim. Né? A gente vai reconhecer que não é na nossa força. Nós somos uma igreja que quer levar, quer cumprir o propósito do Senhor. Amém. Né? A gente não quer números, a gente quer pessoas que se rendam a Cristo, e através dessas pessoas que se rendem a Cristo, vidas transformadas transformam outras vidas. Não adianta eu achar que eu acho lindo, maravilhoso esses eventos em estádios, mas tudo que vive acabou lá no estádio. Não pode ser apenas um evento, né? Tem que ser uma Exatamente. constância. Uma vivência. Você vai ter que voltar para nós conversar mais, né, diretor? Porque senão já faltou tempo aqui já. Ó, vamos para a câmera principal lá. Vamos olhar para o povo, vamos agradecer todo mundo. Eu sei que esse episódio aqui vai alcançar muitas pessoas. Amém. A Alzira é uma pessoa muito querida, muito conhecida na cidade. É uma pessoa que trabalha com capelania, trabalha dentro dos hospitais. Ela tem um projeto. Gente, o projeto dela para as mamães é a coisa mais linda. Como que é o nome? Eu brinquei com meu esposo que é o rodízio do bem, né? Agora eu tenho que fazer uma etiqueta e colocar rodízio do bem. É rodízio do bem. Enfim, outra hora ela conta essa história pra vocês. Mas ela tem vários projetos aí sociais maravilhosos. É a evangelista nata, com intercessora, enfim, tá aí nesse processo. Mas eu quero agradecer você de casa que tá aqui junto conosco, que nos apoiou. Aproveita, vou pedir pro diretor deixar novamente aqui o Pix, para você manter esse canal aberto, se você puder, seja com R$5, R$10, eu não sei o que Deus vai tocar no teu coração, mas se você puder nos ajudar a manter esse canal aberto, nós queremos trazer muitas pessoas. O nosso sonho, meu, aqui do diretor, é gravar 2 vezes por semana, pelo menos, porque tem muita gente com histórias maravilhosas, e eu tenho certeza que isso vai alcançar muitas vidas. Amém. Então, que Deus abençoe você, Alzira, sua família, que Deus abençoe você que está em casa, e até o próximo episódio. Tchau, tchau!